O que é a vida? Por muito tempo, imaginamos conhecer todas as formas possíveis de vida. Plantas, fungos, bactérias, protistas, animais multicelulares. Mas há um tipo específico de entidade que não cabe em nenhum desses formatos. Falaremos hoje sobre os xenobots. Se observamos em um microscópio, veremos esses seres minúsculos se movendo por conta própria, se alimentando e até trabalhando juntos. Mas eles não surgiram como resultado de milhões de anos de evolução. Foram projetados a partir de um computador e construídos por mãos humanas. Os xenobots são seres criados a partir de células de sapos. Eles foram os primeiros organismos criados pelo homem em um tipo inteiramente novo de sistema vivo. Um dia os cientistas esperam que eles nos ajudem a monitorar a radioatividade, combater a poluição ou mesmo curar doenças. Quando os xenobots foram criados pela primeira vez, eles já estavam testando os limites de como definimos a vida, mas depois algo realmente surpreendente aconteceu. Eles começaram a reproduzir espontaneamente fazendo novas cópias de si mesmos de uma forma que a ciência nunca havia observado antes. Como é possível para os cientistas criar uma nova forma de vida e por que eles fizeram algo assim? Como essas minúsculas criaturas um dia serão de grande utilidade para nós e o que elas podem nos dizer sobre a natureza da própria vida? Às vezes chamado de robótica mole, o campo da biorrobótica é relativamente novo. Assim como a robótica clássica, ela visa resolver problemas humanos construindo máquinas, mas em vez de usar porcas e parafusos de aço, a principal matéria-prima para a biorrobótica é o tecido vivo. É uma disciplina que integra biologia e design mecânico. Robôs biohíbridos são geralmente compostos de tecido muscular, cardíaco ou ósseo em um substrato artificial. Os benefícios de unir robótica e biologia é que os componentes biológicos têm características únicas que materiais artificiais não conseguem replicar. Sua maior flexibilidade garante que seu movimento seja mais como seres vivos e menos como máquinas. Eles conseguem também responder rapidamente aos estímulos externos, e até se curar de ferimentos. Estruturas artificiais também são mais sujeitas à entropia, ou seja, o declínio gradual. Vemos isso no concreto que se esfarela, nos metais que enferrujam e no plástico que se torna quebradiço. Seres vivos estão em uma constante batalha contra a entropia. Eles preservam sua estrutura interna absorvendo energia do meio. Apenas essa qualidade já pode permitir que biorrobos superem muito a vida útil usual dos seus equivalentes mecânicos. Um dos primeiros exemplos de robótica mole foi a criação, em 2014, de uma coluna plástica envolta em tecido muscular cardíaco de um rato. Inserindo um líquido a diferentes frequências, as células musculares são informadas que devem contrair, e o biorrobo consegue andar. Esse conceito evoluiu para usar células de lesmas marinhas. Posteriormente, outros exemplos foram sendo criados com o mesmo conceito de contração muscular estimulada, como membros biohíbridos, águas-vivas artificiais e até uma raia controlada por luz. Mas células vivas podem fazer muito mais que apenas se contrair. Há um mundo inteiro de comportamentos inatos e uma bioquímica rica que pode ser utilizada por máquinas celulares. Além disso, todos esses robôs biohíbridos se parecem com seres já existentes. Isso não é de todo mal, mas que formas úteis poderão existir das quais ainda nem temos sequer um vislumbre? Nós criamos máquinas baseadas no que já conhecemos porque seria impossível prever o comportamento de máquinas geradas por uma configuração totalmente aleatória. Isso foi até agora. Eis os xenobots. Xenobots foram criados com o objetivo de serem apenas biológicos. Um ser vivo completo, sem qualquer componente artificial. Criado do zero usando apenas células animais, cuja forma não se baseia em seres vivos existentes, com uma configuração totalmente nova. E tudo começa com um embrião de sapo, que depois de fertilizado se torna um conjunto de células-tronco. Esse aglomerado de células parece totalmente uniforme, mas na realidade cada uma delas tem um propósito predeterminado. Geralmente, as células superiores se tornam a pele ou parte do sistema nervoso, as células do meio formam os músculos e as células interiores formarão os órgãos. Cada um desses componentes pode ser rearranjado, pelas mãos humanas, conforme o desejo do pesquisador, que realoca as células, esculpe e molda a forma do embrião. A construção dos robôs é feita por humanos, mas não seu design. O responsável é uma complexa inteligência artificial, um programa chamado VOSCAD. O software provê um ambiente virtual completo com simulação dos fenômenos físicos como gravidade, fricção, escoamento de líquidos e tensão superficial. Nesse ambiente, existem pequenos cubos chamados VOSHELls, que representam as células das máquinas biológicas. Diferentes cubos representam diferentes tipos de células. Inicialmente, os pesquisadores iniciaram com apenas 2 tipos de blocos, células da pele e células contráteis, como as do coração.
A partir daí, foram feitas simulações com combinações randômicas e um objetivo em mente, por exemplo, mover o robô para frente. As simulações são feitas com o uso de um algoritmo evolucionário, que permite que a estrutura evolua cada vez mais rumo ao seu objetivo predefinido, a cada iteração. Depois de milhares de iterações, o Xenobot com comportamento desejado emerge. A partir daí, com o design pronto, os pesquisadores constroem em laboratório o biorobô com as mesmas configurações da simulação, arranjando as células e formas conforme projeto. Em geral, a previsão do software é precisa e descreve o que foi construído. A partir daí, o Xenobot é testado em ambientes variados, labirintos, campos abertos, tubos na escala dos micrômetros, entre outros. Foram criados robôs com filamentos que se movem em círculos, robôs que se curam 10 minutos após serem danificados, o que já foi um avanço considerável. Mas os Xenobots também surpreenderam os cientistas com comportamentos inesperados. Eles começaram a trabalhar juntos para coletar e organizar pilhas de material. Como esses pequenos seres sem sistema nervoso conseguem cooperar uns com os outros? Uma pista foi dada por um estudo de 1999. Robôs projetados apenas para se moverem aleatoriamente em um ambiente com vários discos espalhados. Os robôs não sabem e não conseguem sentir se tocar em outro robô ou algum disco. Ao tocar em um disco, os robôs começam a empurrá-lo, e isso continua quando encontram mais um e mais um. Ao juntar uma pilha de discos grande o bastante, o robô não consegue carregá-la e é forçado a se reposicionar e abandonar a pilha. Isso ocorreu com os Xenobots, que também empilharam as partículas empurrando-as ao acaso. Esse tipo de comportamento pode, por exemplo, permitir que biorobôs possam, no futuro, coletar microplásticos do oceano, ou placas de gordura de artérias e veias humanas. Com isso em mente, os pesquisadores pensaram, quais outros comportamentos os Xenobots podem ter que seja útil aos humanos? É aí que a história fica bizarra. Primeiro, os cientistas otimizaram os Xenobots para coletar as partículas. Sua forma inicial, esférica, não era boa para essa tarefa. O software sugeriu a forma de C, como um Pac-Man, altamente eficiente para coletar partículas perdidas. Então, os cientistas inseriram um material estimulante ao ambiente, células-tronco de sapos. Como esperado, os Xenobots efetivamente limparam o ambiente, empilhando as novas células. Foi aí que algo inesperado aconteceu. As células-tronco empilhadas se tornaram novos Xenobots. Há muitas formas de reprodução de organismos vivos, sexual e assexual, divisão e agrupamento. Todos esses processos dividem uma característica em comum, todos provêm do organismo mãe. Mas o que os Xenobots fizeram nunca havia sido observado. A autorreplicação cinemática, como foi chamada, já havia sido observada apenas em certas moléculas. O ato de se reproduzir juntando e organizando partes do ambiente. E embora nunca tenha sido observada antes, esse tipo de reprodução pode ter sido fundamental para a origem da vida na Terra. E pode ser também exponencialmente útil daqui em diante. Um indivíduo Xenobot pode, atualmente, viver por 10 dias em um ambiente aquoso sem comida extra. É um bom começo, mas limita seu impacto. Mas se material bruto puder ser inserido continuamente no meio, isso poderia significar ilimitadas gerações de Xenobots se replicando, o que ampliaria em muito sua atuação. Além de limpar a poluição, eles poderiam ser programados para pegar e mover tipos específicos de célula, permitindo agregar material para o corpo curar tecidos danificados. Pesquisadores estão agora trabalhando em Xenobots que possuem uma memória funcional, e a habilidade de ler, escrever e registrar pedaços de informações. Isso poderia permitir que desenvolvêssemos, por exemplo, sensores de radioatividade, detectores de poluentes químicos e certas doenças. E o mais importante, com os Xenobots estamos entendendo a plasticidade das células vivas. Liberadas de seu destino evolucionário, as células são capazes de coisas incríveis. Nadar, se movimentar, coletar resíduos, reproduzir. Nossa mente adora categorizar coisas, mas os Xenobots estão além das classificações de máquina ou ser vivo. Elas ocupam um lugar entre esses dois conceitos. Por enquanto, Xenobots são simples e sem sistema nervoso. Mas se futuros biorobôs forem capazes de sentir emoções ou dor, esse impasse precisará de uma consideração mais séria. Aproveitar o poder da biologia pode ser a força motora dos avanços tecnológicos do próximo século. Seja entendendo a habilidade das células de se livrar de seu destino biológico ou analisando o produto de 3,8 bilhões de anos de evolução natural, o mundo microscópico tem as respostas que precisamos. Na nossa jornada para derrotar o câncer, encontrar a solução para a resistência aos antibióticos, responder a desastres naturais ou transitar em climas diversos e árduos, a nossa sobrevivência futura depende do gênio da natureza.